Vamos lá? Eu preciso que você abra comigo sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 3, por favor. Deixa eu botar aqui no culto online. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Nós estamos falando sobre espíritos malignos que movem a igreja pela manhã e à noite a aliança de milagre. Então você volta à noite que você vai ter um milagre. Vamos orar pelo milagre que você está buscando. Temos feito assim nesse tempo. Pastor, mas é muito cansativo. Não é não, irmão. Você aguenta, você aguenta. Fique tranquilo que você aguenta. Você está forte, você está novo, você está saudável. Você vai aguentar, está de manhã e de noite às 18h30. Queria compartilhar com você isso. Uma dor que nós encontramos na caminhada, onde muitas vezes nós olhamos pessoas que caminham na fé e pensamos, por que essas pessoas não se desenvolvem na fé? A gente faz seminário na igreja, capacitação, encontro, retiro, treinamento, escola bíblica, célula, a pessoa não cresce, não se desenvolve. Eu não sei se você percebeu isso, alguém que estava voando na fé, de repente o cara cai, assim, some. Pessoas que estavam tão envolvidas, inseridas, desejando participar e de repente, a gente vai falar sobre essa ação também lá na frente, espírito de confusão que age na igreja. Mas eu queria falar sobre contenda hoje. Tiago vai dizer, no capítulo de número 3, Tiago não é o apóstolo, esse é o irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Ele vai falar sobre a língua, sobre o cuidado que devemos ter com a nossa fala. Versículo de número 14. Porém, se tendes inveja amarga e contenda em vossos corações, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Agora, versículo 15. Não é de estar a sabedoria que vem do alto, senão terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, ali há perturbação e toda obra perversa. É impressionante o quanto Tiago é claro para escrever à igreja a importância de sermos saudáveis não só nos nossos relacionamentos, mas também no nosso comportamento. Quando eu olho para a crise que Tiago está nos mostrando, ele está querendo apontar para a gente algo muito simples, que Satanás se move com sutileza. E é interessante que Satanás, ele prepara e ele busca incentivar ouvidos e línguas a ouvirem o seu sussurro e proferirem palavras que muitas vezes vão destruir um desenvolvimento de alguém na caminhada da fé. Eu fiz um seminário com a doutora Neuza Tioca há muitos anos atrás, e lá ela contou um testemunho de um livro que ela estava apresentando para a gente, e desse livro, então, eu aprendi sobre isso e comecei a entender sobre isso. O texto fala aqui que há uma ação maligna que se move no meio da igreja. Nos versículos superiores ele fala sobre o poder da língua. E depois ele vai falando de uma ação diabólica que se movimenta sobre a congregação, que atrapalha as pessoas de terem desenvolvimento. Então, Deus choca, nesse livro, ela conta um testemunho de que um casal, a filha fez um desenho, a filha estava em casa de 3 anos de idade, 4 anos, ela fez uns rabiscos, que parecia ser um homem, um rabisco, mas uma imagem esquisita, estranha. E a mãe pegou aquele desenho e levou para a pastora da igreja orar. E a pastora marcou um tempo, sentou com aquela família, e quando ela sentou na mesa, lá no gabinete, a pastora olhou, ela tomou um susto quando viu o desenho e falou, uau, eu estou lendo um livro que fala sobre espírito de contenda na família. E ela pegou o livro, e nesse livro tem um capítulo que só fala disso. E o autor desse capítulo é o pastor Peter Wagner, muito conhecido em batalha espiritual. E o pastor Peter Wagner fez um desenho exatamente igual que aquela menina fez. Mesmo desenho. Só mudava as cores do vestimento daquela imagem que aquela criança observou. E a mãe falou assim, o que é isso, filha? Mãe, toda vez que você briga com o papai, eu vejo esse moço do lado de vocês dois. E a Neuza Tioca disse que a pastora lá nos Estados Unidos chamou essa família para orar, e foi naquela casa orar. E é interessante que ao orar por aquela família, aquele marido crente, aquela mulher crente, eles perceberam
que eles perdiam suas razões quando entravam em contendas. A doutora Neuza Tioca fala que ao orar por aquela família, promoveu-se uma libertação naquela casa. E deu-se uma ordem para que aquele espírito de contenda saísse daquela família. O problema é que o comportamento daqueles dois pode não mudar uma vez que o inimigo é mandado embora. Jesus chega para uma mulher adúltera que foi pega em ato de adultério e ela está ali para ser apedrejada por seus algozes. Jesus está sentado, agachado, escrevendo na areia, e no final de Jesus falar para aqueles homens que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora, do mais velho ao mais moço, só ficou ele, aquela mulher. Jesus pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela está calada, porque todo mundo foi embora. E ele falou assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. O problema não está em ser perdoado, está em continuar promovendo o pecado que ora cometíamos depois que recebemos o perdão. Qual é o problema de muita gente na caminhada da fé? Pedir perdão não é nem o difícil. O marido é agressivo com a esposa, e aí vai para o gabinete pastoral, a gente gasta lá 1 hora com o casal, a briga acaba, a gente fala assim: tá tudo bem? Aí o marido: meu amor, eu quero te pedir perdão. Aí a esposa fala: meu amor, eu te perdoo. Passa-se 1 mês, o casal volta com as mesmas brigas. O problema não está em pedir perdão. O problema é fazer a manutenção do nosso comportamento diante a perturbação que o diabo sussurra em nossos ouvidos todos os dias. O problema não está em você ser crente hoje, está em você continuar crente amanhã. Porque hoje aqui na igreja é uma bênção. Aleluia, vamos glorificar a Deus, vamos cantar louvor. Diga assim: sai Satanás em nome de Jesus. O povo não grita porque fica com medo, mas o pastor está aqui e pode chamar, e grita: sai diabo. Amanhã temos medo de volta. Por quê? Porque o nosso comportamento, ele nem sempre reflete as nossas decisões. Aí eu decidi que agora eu quero ser uma mulher não rixosa, não encrenqueira. E essa mulher vai no seminário de mulher, ela vai no da borboleta, ela vai na Cadoleiro, ela vai do casulo, ela vai em tudo que é lugar que ela pode ir. E ela volta, pegando fogo, a intercessora, aleluia. Mas na segunda-feira, a língua, quando ela abre a boca, aquela língua contaminada, envenenada, misericórdia a Deus, misericórdia a Deus. Satanás, ele sabe como derrubar uma pessoa. Satanás sabe como derrubar uma família. Satanás sabe como derrubar uma igreja inteira. E o que acontece no mover da contenda? Para que haja uma contenda, minimamente precisam ter 2 pessoas. Minimamente. E Paulo vai nos dar uma orientação de que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. É aquilo que eu converso tempo a tempo que vai destruir o bom costume que eu coloquei no meu coração. Que bom seria se todos fossem crentes espirituais quando estão perto dos pastores da igreja. Tem pessoas que quando elas estão falando bobagem, eu chego perto, o cara já fica: aleluia, Deus é fiel. É a capacidade que eu tenho de santificar pessoas quando eu chego perto. É hipocrisia, em outras palavras. Todo mundo é crente perto do pastor e dos pastores. É uma benção. Eu me lembro de ter visitado uma família que a mulher, o marido xingava tudo que era palavrão. Eu fui visitar, o marido chegou assim mesmo: ô meu amado pastor querido. A mulher olhou para a cara dele assim, pelo olhar que a esposa fez para o marido, eu já vi que ela estava condenando. E aí um dia ela falou assim: pastor, meu marido xinga você, fala mal de igreja, fala mal, todo mundo está ruim para ele. Mas quando o senhor chega, ele chama o senhor de pastor amado. Eu falei: amém, mas deixa ele em paz. Deixa ele, o que dele está guardado na eternidade, não é nem agora. O que o espírito de contenda é capaz de fazer? Colocar pessoas umas contra as outras e dividir uma família, dividir uma igreja, dividir um povo, quebrar o princípio da unidade. Satanás, ele não vai se levantar com o microfone para quebrar a unidade de uma família, nem de uma igreja, mas são em corredores, na porta de cantina. Ainda bem que não tem cantina. Irmãos, eu odeio cantina. Porque o lugar para ter fofoca é em cantina de igreja.
Aqui vai ter cantina um dia. E quem vai trabalhar lá vai ser o cara mais santo da igreja, a mulher mais santa da igreja. Então já se cadastra para servir lá. Porque o lugar é balcão, é beira de boteco e balcão de cantina de igreja. O lugar para ter conversa fiada. É um negócio do inimigo. Olha o que a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E olha o que isso proporcionou. No versículo 8, então disse Abraão a Ló, para que não haja contenda entre você e eu, entre os meus e os seus pastores, porque somos irmãos. E aí Abraão vai ensinar para ele o seguinte, vai dizer para ele o seguinte, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Em Gênesis capítulo 13, a expressão contenda aparece pela primeira vez. Abrão sai das terras dos seus pais, ele vai para uma terra da promessa, para no meio do caminho, ele está estabelecido na sua caminhada, Abrão fica muito rico, seu sobrinho Ló continua rico, Deus mandou que o Abrão largasse a família, a parentela, largasse tudo, mas ele leva o parente com ele, Ló. Lá naquele contexto, o Ló não tinha perspectiva, não tinha nada, Ló começa a crescer a partir da bênção do Abrão. O princípio é só esse, o que Deus derrama sobre o Abrão cai sobre a vida de Ló, e então Abrão decide separar de Ló, fala, Ló, para não ter confusão entre a gente, porque os meus funcionários brigam com os teus funcionários. Na verdade o texto fala pastores, do gado. Ou raça para brigar é pastor, irmão, misericórdia. Um vai para a internet e fala mal do negócio, aí vai o outro mais enfurecido ainda e fala mal também. Aí vai o outro mais enfurecido e fala mal também. E aí eu sou um trouxa, fico olhando eles falando mal. Doido para falar também, irmão. A língua coça, o dedo coça. Não, eu aprendi um dia, irmãos, lendo Jesus das Bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Teve um pastor que um dia falou mal de mim, eu falei, agora não tem volta, eu vou lá, eu não aguento mais. Eu peguei meu carro, entrei no carro e fui lá, cheguei na porta, eu toquei no interfone, pastor Sebastião me ligou. Tá onde, meu filho? Tô aqui, vim resolver um problema. Aí ele falou assim, lembre-se! Ô pastor, não fala nada não, só vai estragar a briga. Bem-aventurados são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Tá bom, pastor, o que você quer? Quer mais nada não, estou indo embora. Manda um beijo para o pastor fulano aí, estou indo, tchau. Shalom, queridos. Guardei para mim, discipulado é bom por isso, você guarda no coração o negócio que você não quer fazer. Pronto, acabou. Mas estou falando mal de você, paciência, o que eu posso fazer? Vai lá, vem, continua. Deve estar falando a verdade mesmo, Abrão fala assim, Ló, segue teu caminho. E Ló escolhe, sei que vai dar briga, Ló escolhe a esquerda para ir embora, para Sodoma e Gomorra. Irmão, isso é geografia bíblica. Não vai me arrumar problema depois. O Abrão falou assim, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E o Ló escolhe as campinas da região de Sodoma, vai para a esquerda de onde eles estavam. O Abrão vai para a direita. Só tinha pedra onde Abraão chegou. Abraão senta lá e vê, só tem pedra aqui, não tem nem como cultivar a terra. Só que a bênção vai junto com Abraão. Ló chega em Sodoma como um dos homens mais ricos daquela terra. Você vai perceber que Ló, ele é um califa. Ele é dono de terras. Há uma guerra, vou pregar sobre isso aqui, guerra dos 5 contra os 4 reinos. Um rei chamado Quedorlaomer, ele toma a terra inteira, ele é o Trump do seu tempo, ele é o tupetudo do seu tempo. O cara é o poderoso, Ló é prisioneiro desse cara, porque a intenção é pegar Ló. O Abrão vai lá com 318, daí a campanha dos 318 da Universal, eu já fui lá, você tem que ir, é legal. É legal, você dá 6 ofertas no culto, mas é uma bênção, é uma palavra legal. Eu falei, já não tem mais nada aqui, pastor, não tem mais nada. E dá o relógio. Eu falei, Senhor. Irmão, Deus me abençoou tanto depois que eu fui nessa campanha, estou falando sério.
Eu dei o relógio também, pronto, vamos embora. Andei, deixa lá. Fui embora, estamos aí. E na batalha dos 618, o Abrão vence o cara que tinha 9 reinos com ele. Os caras fogem. O Abrão vai lá e liberta Ló. Ele fica mais rico ainda, o Abrão e o Ló, depois dessa guerra. E o Ló volta para a sua terra. Passe uns dias, a Bíblia diz que vai cair enxofre sobre aquele lugar. E Deus fala com Abrão. Abrão vai lá. E Abrão fala assim, mas não tem porquê destruir um povo tão forte. E o Abrão, intercessor que era, começa a orar por isso. Senhor, se tivessem 100 justos. E Deus fala, Abrão, se tivesse 100 eu não derrubava a terra, estava tudo certo. Mas não tem 100 justos. O Abrão fala assim, mas não tiver 70. E ele vai fazendo um leilão decrescente, até que Deus falou, Abrão, vai lá e tira Ló. Deus só está preocupado com Ló. Quando Ló sair de lá, vai estar tudo certo. Então Deus fala, então manda um anjo lá falar com ele, senhor. A Bíblia fala que os anjos chegam na casa de Ló e Ló sai daquela casa. Vai para a região de onde? Justamente nas terras altas onde Abrão estava. Sodoma é destruída e a história de Ló você já conhece. Olha que me chama a atenção. Depois de um tempo de contenda e separação na família, a vida de Ló é completamente destruída. Porque Ló, ele toma uma decisão. Ao invés de ele resolver o problema com os seus funcionários, ele prefere levar a sua razão com ele. Irmãos, a contenda é uma ação maligna que se move de muito tempo. Na família, nos negócios, na casa. Porque sempre há alguém que alimenta a contenda. Sempre há alguém que ergue uma voz para falar daquilo que não sabe, do que não conhece, do que não entende, quer dar opinião às vezes sobre coisa que ela não sabe o que é. Sabe o que me deixa impressionado, irmãos? É que a guerra que nós temos contra principados e potestades, elas só serão vencidas quando nós tivermos um pleno entendimento de que o meu coração precisa ser guardado quando palavras que corrompem os bons costumes chegam no meu ouvido. Porque qual é a maior dor que temos na igreja? Não é ter que expulsar o demônio que aparece aí. É expulsar o demônio que a gente não está vendo. Essa é a nossa guerra. Paulo orienta a igreja dizendo que é uma luta nas regiões celestiais. Irmão, é luta sobre luta, às vezes luta, mas luta igual a luta. Nós não paramos de guerrear. E o espírito de contenda que se move, vai primeiro procurar um coração onde ele possa se alojar. E depois alguém para se unir com ele num discurso. Isso move uma igreja, irmãos. Tem um vídeo na internet que circula, antigo. Depois você vê em casa lá, de uma senhora, uma história de uma mulher que inventou uma mentira referente a um pastor. Eu acho que está até assim, eu sou amante do pastor, o vídeo. Essa mulher contou uma mentira referente ao pastor, de que ela era amante dele, e a igreja confrontou, ele perdeu a família, perdeu o ministério, foi morar numa chácara no fim do mundo, e quando essa mulher estava morrendo, ela confessou que era o pecado, era mentira, e aí foi a denominação restituir o cara. Oh, o Senhor nos perdoe pelos 30 anos que o Senhor passou fome, que perdeu sua mulher, perdeu seus filhos, perdeu o relacionamento, perdeu sua integridade, porque nós fizemos o julgamento errado. Está aqui sua credencial de volta. Porque para muitos irmãos, o que eles apenas querem é saírem vitoriosos de uma guerra. Sabe quem perde na guerra da contenda? Toda a igreja. É o famoso demônio Fu-Chico. Fu é o demônio que fala, Chico é o demônio que escuta. É impressionante, irmãos. 2000 anos de evangelho na terra. E ainda tem pessoas que não conseguem ter o entendimento daquilo que Provérbios nos ensina sobre a língua maldizente. Do que Tiago nos fala sobre a língua maldizente. Tiago está escrevendo à igreja de Jerusalém o seguinte: olha, irmãos, há uma perversidade quando nós temos um coração invejoso, um coração amargo e um coração contencioso. É um negócio, irmãos, impressionante.
o quanto nós percebemos pessoas que afrouxaram na sua fé porque ouviram conversas muitas vezes mentirosas, e não tiveram base para se defender. E não é de hoje, é de sempre. Porque Satanás sempre tentou derrubar a igreja com contendas no meio da congregação. Irmão, eu sou batista de pequenininho. Eu ia para a assembleia na igreja, eu era crente, eu tinha 10 anos de idade, quando eu fui batizado. Minha avó me levava para a igreja arrastado um dia da assembleia, eu chorava, porque era um negócio pior que tinha na igreja. Era um negócio difícil que tinha. Eu me lembro que eu comecei numa igreja bem pequenininha, quando eu era criança, no interior não, numa região de comunidade carente. Irmãos, todas as reuniões tinham brigas na igreja. Essa igreja foi organizada com 70 pessoas e toda reunião tinha briga. E essa igreja chegou a quase ser fechada. Chegou a ter 4 membros. E eu já era pastor numa igreja bem estruturada e tal, me procuraram para pedir ajuda. E na época eu não consegui, não deu conexão para ajudar. Tá lá 20 pessoas até hoje, um prédio bacana, estruturado. Mas eu me lembro que essa igreja foi formada debaixo de tanta confusão, tanta contenda, tanto disse-me-disse, tanto entreveiro no meio do povo, que eu pensei, Senhor, será que não vale a pena fechar, vender esse prédio e mandar esse povo procurar outro canto? É interessante, irmãos, que Satanás, ele só procura encontrar um coração a fim de que esse coração possa ser uma terra fértil para a semeadura da contenda. E o nosso lábio ser um proclamador disso. Irmãos, é triste pensar que em um tempo de tanta espiritualidade sendo ensinado, de tanto crescimento espiritual que se é proposto, se ainda encontrar pessoas que ainda caem nesses engodos do diabo. É desse jeito. Seja em casa, no trabalho, na igreja. Eu fui fazer uma visita em certa ocasião a um casal. E ao chegar nesse casal, para visitá-los, por estarem afastados da igreja, falei, pastor, a gente está indo mais na igreja não, porque fulano trabalha na minha empresa. Fulana, eu já pensei, meu Deus do céu. Porque na igreja ela era, sabe dos fofoqueiros assim? Prêmio, Platino, ela é o plus. Gostava de uma conversa. E pastor, assim, não tem como ser crente, não dá, eu preferi ficar em casa. Não dá, vai para outra e tal. E penso, irmão, o quanto se ensinou contra a fofoca. Irmãos, Apocalipse diz que fofoqueiro não vai herdar reino do céu, mas dá uma coceira na língua, aleluia, que tem que falar. É um negócio estranho. O profeta Oséias vai dizer que o povo perece porque não tem conhecimento. Muitas vezes dos nossos lábios saem palavras daquilo que nós não conhecemos ainda, mas tecemos um comentário a partir de uma perspectiva daquilo que temos. Eu me lembro, irmãos, que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa que eu aprendi a fazer é me vacinar. Me vacinar. Eu ouvi uma pregação uma vez de uma pastora chamada Helena Raquel. Muito bom, vai trazer ela aqui qualquer hora dessa para pregar. E ela falou assim, irmãos, a melhor coisa é você colocar ponto final quando chega em você algo que prejudique alguém. O pastor A.W. Tozer, no livro dele, 5 leis para alcançar poder espiritual, ele diz uma das 5 leis, ele diz o seguinte, nunca passe para frente aquilo que prejudique alguém. A gente às vezes quer ter poder espiritual, mas a nossa língua não cabe na nossa boca. A gente às vezes quer ter poder espiritual, mas a nossa língua contém um veneno que se morde a língua, morre com o veneno que carrega. É impressionante, irmãos, que tem pessoas que são rotuladas por fofoqueiro dentro de igreja. Aqui tem, mas eu não sei quem é. Sei sim. Até chamei para conversar uma vez, minha irmã, mas toda fofoca você tá, hein? Não, pastor, é o diabo. Deve ser. Agora percebe que eu preciso então me defender. Porque se eu consigo me defender, o meu coração, ele é guardado de ser uma terra para a semeadura da contenda, eu não serei propagador da mesma. Vou dar aqui um exemplo, amém?
Quero 3 varões bonitos aqui, 3 homens bonitos. Sempre vinham da frente, né? Ó, já vem o Valsemir, bonito. Né, Michele? Mamãe e você acham ele lindo, né? Isso. Vamos lá. Cadê os outros varões? Vem, varão, você é bonito. Roberto, ó. A sogra falou, pastor, tá aí, né? Fazer o quê? Fábio, você também é careca, mas é bonito. Não, vem, varão, vem você. Vem, pronto. Perdeu, varão. A tua chance era hoje. Quer ser o 4º varão bonito? Então vem também. Vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Como é que a gente sutilmente se move em contenda? Igreja, abre mais a câmera para mim. Você é o líder do casoleiro. Vem para cá. Moza, um ajudante. Você. Vou dar um exemplo da casoleiro que é mais fácil. Você é o líder. Ok? Ficou combinado? Promovido. Já chegou na liderança. Você é o carregador da contenda. Em nome de Jesus. Só um exemplo. Em nome de Jesus. Você é bênção. Tá? Você é o que vai ser a vítima da contenda. Se deu bem, né, varão? E você também vai ser vítima. Você não tem cara de vítima, não. Você faz papel de diabo lá, né? Vem você para ser a contenda. Vem você para ser a contenda. Vem você para ser a contenda. Fica aqui. Irmãos, olha como é que eu aprendi isso. Um pastor amigo, Eduardo Dutra, vai vir aqui um dia também pregar, falando sobre autoridade espiritual. A gente reconhece que o pastor é a autoridade da igreja e tal, mas nós constituímos pessoas por autoridade em áreas. Então você é autoridade lá no negócio. Eu não tenho nada com isso, ele é autoridade, Deus colocou e tal, está funcionando, ele é o responsável. E ele tem que escolher 2 pessoas para trabalhar lá na Cadoleiro. Exemplo, estou dando exemplo, Cadoleiro. Então, escolheu ele, mas não escolheu ele. Não escolheu você, mas escolheu você. E aí você fica chateado que não foi escolhido. E aí o contencioso, vem cá, da contenda. Ele sabe ser, sabe. Viu como é que eu achei o cara certo? Cuidado, mano, essa carinha é um perigo. Pô, tem que falar contigo o negócio. Tá bom. Olha lá, e não sai sem falar comigo não, estou de olho em você. E eu te ungi também. O discurso é o seguinte. Puxa, o Valsemir, líder lá, convidou o Roberto para servir. Vai lá servir com ele. Mas não me convidou, cara. Aí o Satanás faz o quê? Rapaz, fala assim, se eu fosse o Valsemir, você ia, hein? Tamo junto. Agora você vê, cara, que situação. Deve ser porque é amigo, porque o Roberto é milionário. Recebe aí, varão. Diz amém. A mulher dá um pulo ali, calma, você não cair. Assim que funciona o espírito de contenda. Esse coração agora não está triste com o pastor Luiz Wagner, está triste com o líder lá do negócio lá, ó, do varão lá que liderava o ministério. Por quê? Porque alguém que poderia ser pacificador fez o papel direitinho do Satanás. Isso é na família acontece isso. No trabalho acontece isso. O problema é que na igreja tem isso. Tem isso. E sabe qual é o problema? Pastor, o Valsemir tem alguma coisa contra mim. Eu tenho certeza que tem, porque chama Roberto para servir lá. E ainda chamou o Satanás aqui. Está repreendido, em nome de Jesus. Ó, tá vendo? Tá vendo como é que é? Muitas vezes, irmãos, o nosso coração fica dolorido, porque alguém não foi fonte de... Varão, você já está demais, né? Já está demais, né? Pega o óleo aí. Muitas vezes, um coração pacificador, agora vai ser o anjo do Senhor, foi promovido. Ó, terminou na paz. Vai ser pacificador, irmão, vamos orar. Deus sabe como é que é. Eu vou te falar assim, irmãos, eu fui convidado para pregar no evento. Bacana. Estava lá meu nome, propaganda, tudo. Passado um mês antes do evento, mandaram o cara, pô, você não vai poder mais não, vou botar outro no teu lugar. Na hora eu falei assim, tá. O evento é dele, a igreja é dele, ele fala o que quiser, não tem que estar. E aí, beleza, segue a vida. Era um sábado que ia sair com a família. Tirou meu nome da imagem e botou o outro lá na propaganda. Quinta-feira do evento, Luiz, o cara que eu botei do lugar não vem, você pode ir lá falar? Vou. Fui. Encontrei um coração de contenda e falou assim, rapaz, você é um trouxa mesmo, hein? O cara te chamou, te deschamou, então não foi tampar buraco. Se fosse eu. Agora que o poderoso não vai.
E aquilo entrou no meu coração, irmão. Porque o cara voltou o cartaz velho. Na sexta-feira, eu encontrei o abençoado da contenda. Domingo, sábado eu falei, quase que eu não fui, mas minha mulher crente falou, vai, meu irmão, vai lá, abençoa lá. É bom que você me dá sossego, vai lá pregar. Perturbar a cabeça de outra pessoa. E eu fui. E aí, aleluia pelos intercessores da igreja. Uma senhora veio orar comigo e falou assim, uma senhora, não sabe quem sou eu, não vai me ver nunca mais, eu acho, pela idade dela já está lá na eternidade. E ela chegou e me falou assim, pastor, Deus me mostra um coração muito doloroso, por coisas que o senhor se permite ouvir. Na hora eu entrei em quebrantamento. E fui pedir perdão ao cara que me chamou. Ele falou assim, cara, eu descancelei você porque um líder aqui falou uma coisa de você que eu não acho legal. Eu não tive coragem de te ligar para conversar sobre isso. E Deus falou, não, é o Wagner que vai pregar. Porque o líder falou algo, falou que eu era maçom, irmão. Eu maçom, irmão? Eu arrumo briga com os maçons a vida inteira. Eu nem sei onde fica no maçom, não sei de nada de maçom. Nem tinha idade para ser maçom na época, eu acho. De negócio da idade aí também. Os que são na casa depois me conta. Vou ungir você. Uma palavra perversa de alguém trouxe a um coração de um líder uma preocupação e salutar, o pastor estava certíssimo. Irmão, se o pregador vai pregar no sábado, 6 da tarde, e chegar em mim uma informação verdadeira sobre ele, ele nem prega, vai pegar a oferta e vai embora. Não vai pregar. Porque eu não vou contaminar o que a gente está tentando limpar a vida inteira. Não vai. O pastor estava certíssimo. E depois o irmão me pediu perdão, a gente bateu um papo lá e tal, ouvi dizer. Quem falou, não vou falar, então é mentira. Esse negócio de quem alguém falou é todo mundo. Está todo mundo falando. E no final das contas ficou tudo certo. O que me chama a atenção, irmãos? O nosso coração sempre vai tender para nos defendermos quando uma palavra de contenda vier contra a gente. Sempre. Sempre. Porque primeiro, nosso coração é enganoso. Segundo, nós somos orgulhosos. Está falando de mim, é? Vou lá. Agora eu quero ver falando na minha cara. Jesus me salvou, mas não me abestalhou, não. Quero ver. Quando nós podemos proteger um coração, irmãos. Um coração. De qualquer ação de contenda que Satanás tenta plantar na nossa mente. Nós estamos contribuindo para o crescimento do reino de pessoas e da igreja. Porque, irmãos, nesses 30, misericórdia, nesses 20 e tantos anos de ministério, eu aprendi uma coisa. Eu sou o maior apagador de incêndio que tem no planeta. Porque vira e mexe, alguém vai lá falar para mim assim, pastor, fulano plantou uma palavra no meu coração, é contenda, vamos quebrar esse nome de Jesus. Isso é uma tendência de contenda, vamos acabar com isso. Pastor, na minha família, imagina. Porque quando é na família, a dor é dobrada. E quando a família é crente, triplica a dor. Qual é o nosso desafio como crente, irmãos? Sermos pacificadores. Eu me fui chamar para ser pacificador. Então você vai aprender uma coisa aqui. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi isso. Lendo White Mani, autoridade espiritual. Deixa que Deus vai tratar com o líder dele. Está errado? Deixa Deus tratar. Senhor, tenha misericórdia lá. Teve gente que já me arrebentou, me tacou o pé, tudo. Nunca critiquei, sabe por quê? Porque eu sei no que eu tenho crido, eu sei quem eu sou, onde Deus me colocou e porque Ele me chamou. O azar de quem quer estar longe. Pastor, isso não é arrogância? Não, isso é reconhecimento da sua identidade. Porque se eu não reconheço a minha identidade, eu vou ficar me defendendo o dia inteiro. O A.W. Tozer no livro fala, o 5º item, nunca se defenda. Sabe por quê? Porque quando você vai se defender, mas também... Você me, né? Afinal de contas, sei lá, Michele que sabe lá a luta que é, eu sei das coisas. Se defender, irmãos, nunca te ajuda. O nosso justo juiz é o Senhor. O nosso advogado é Jesus. E embora você possa querer julgar a sua causa, você sempre vai sair derrotado. Porque a Bíblia diz que da nossa boca... Tiago vai dizer que da nossa boca deve sair palavras que procedam bênção. Uma fonte não jorra 2 águas, amarga e boa. É impossível. Essa fonte que jorra uma água amarga agora,
é porque em algum momento ela foi contaminada na sua nascente. A gente estava lá no Legendário, e tem uma hora que a gente passa numa cachoeira. Eu falei, vou mergulhar aqui. Você estava na hora, você também mergulhou lá, né? Você também não presta, né? Só que eu não sabia que não podia, irmão. Eu arranquei a roupa e vlup. Não pode estar nessa água, é contaminada. Já até bebi. E o cara, rapaz, não pode. Só que eu fui, foi quase a família toda. Um calor tremendo. E aí eu visto a roupa molhada, boto tudo, e bebi aquela água. Aí o cara, você vai passar mal, a água aqui é ruim. Essa água aqui não pode, dá outra. Não tinha uma placa aqui dizendo que é água contaminada, meu filho. Fala botar uma placa aqui, que é água contaminada. Nós nunca sabemos que a fonte está contaminada. Mas uma vez que provamos daquela fonte, sabemos que ela vai nos fazer mal. Eu levei para o meu coração isso, também uma decisão. Para mim, todo mundo é fonte boa, até que eu prove da fonte. Porque eu também não tenho o direito de julgar o coração daquele que vai plantar contenda. E uma vez que eu estou diante de uma fonte boa, quero beber dessa fonte. Só que a gente vai crescendo espiritualmente e vai excluindo fontes do nosso cardápio. Dessa fonte eu já não tomo, dessa fonte eu já não bebo, dessa fonte já não me alimenta mais. Muita gente, irmãos, prefere estar diante a uma fonte, de um manancial que jorra água amarga, lhe fazendo mal. Tiago fala, versículo 10 do capítulo 3, de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que sim se faça. Porventura deita alguma fonte ao mesmo tempo o manancial de água doce ou amargosa? Irmãos, é possível a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim também, numa fonte não produz água amargosa e água doce. Você tem que ter a sabedoria do céu para se afastar de toda a fonte amargosa que chegou na sua vida. Isso não é obra do Espírito Santo, é uma decisão particular sua. Pastor, como é que eu encontro uma fonte amargosa? Gente que só sabe reclamar da vida dos outros, fonte amargosa. Gente que só sabe criticar a liderança, fonte amargosa. Gente que nada está satisfeito, fonte amargosa. Gente que sempre tem razão e os outros à sua volta sempre estão errados, fonte amargosa. Um pastor poderoso do Brasil aí caiu em pecado. Meu amigo, pelo menos eu achava que era. E eu não tinha nada a ver com aquilo, soube pela internet. Peguei meu telefone, mandei um áudio para ele. Falei, cara, estou vendo pela internet o que está acontecendo aí da sua vida, a gente não vai se encontrar se você quiser marcar um tempo. Queria dizer para você uma coisa, cara. Apesar de tudo estão falando aí, eu vou orar por você. Que Deus te abençoe. Ele mandou uma mãozinha assim, mas não satisfeito, ele mandou um texto para mim. Não estou precisando de oração, estou precisando de sossego nesse momento. Me bloqueou. Eu guardei aquilo comigo e cheguei a uma conclusão. Um coração amargo, irmão, até para ser abençoado tem dificuldades. Tudo foi comprovado contra a vida dele. O ministério acabou totalmente. Ele e a igreja se esfrangalhou assim. O que me deixou triste? Porque este homem bebeu em muitas fontes boas, mas jorrava água amarga. Não quer dizer, porque eu estou dentro de um ministério, servindo na igreja, trabalhando na casa do Senhor, participando das atividades todas que a igreja me faz, porque eu sou dizimista, ofertante, contribuinte, não quer dizer que eu não tenha dentro de mim uma fonte amarga jorrando. A Bíblia nos diz que pelos frutos conhecemos uma árvore. E eu termino dizendo que uma vez eu era adolescente, e eu gosto muito de carambola. Carambola é um negócio bom demais. E eu fui pegar carambola num pé de carambola. Tinha muitos frutos. Eu achava até estranho, porque tinha uma carambola num caminho que vazia e lá estava cheio de fruto. E eu chamei lá o cara, irmão, amigão, posso pegar uma carambola aí? Pode levar o pé todo se você quiser. E aí, meu irmão, o cara me deu um saco plástico. Eu subi no pé de carambola e comecei a arrancar as carambolas maduras. Umas estavam caindo no chão, peguei, coloquei na bolsa.
Fui para casa. No meio do caminho, quando eu mordi a primeira carambola, misericórdia, quase que o dente fica amarelo, de tão azedo que estava aquele demônio. Aí eu falei assim, Satanás, essa aqui é do inimigo, joguei fora. Mordi a segunda, azeda, mordi a terceira. Cheguei em casa, bati com o liquidificador com açúcar, não adiantou nada. Perdi energia elétrica, água e ainda levei uma bronca de mãe. Falou assim, você está vendo que essa praga está azeda? Botar açúcar não resolve. Ela me ainda completou dizendo, idiota. Parte carinhosa de mamãe. Eu falei assim, meu Deus. Nem sempre dar muitos frutos. São frutos prontos para o consumo. Nem sempre dar grandes frutos. Apontamos para uma árvore que está pronta para multiplicar a sua semente. Nem sempre muitos frutos vai alimentar uma geração. O que nós precisamos é ter frutos, como a Bíblia diz, frutos dignos de vida eterna. Aí eu te garanto que se aquela carambola tivesse frutos dignos de vida eterna, alimentaria muito mais pessoas do que aquela carambola, aquela pé de carambola azeda. É triste, irmãos, mas a cultura do céu nos ensina que sermos pacificadores seremos reconhecidos como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. Um coração que decide pela pacificação, pela paz, é um coração que não dorme em tormenta. Provérbios nos ensina que quem anda no caminho da paz não se preocupa com as contendas das batalhas. O meu desejo nessa manhã é vacinar você para que você entenda uma coisa, irmãos. Nem todos que aparentam dar grandes frutos e darem águas boas podem estar jorrando águas boas. Precisamos provar a fonte. Eu não quero sair daqui hoje procurando azeitona e figueira. Não quero procurar figo na videira. Mas eu quero dizer para você que você pode ser alguém que vai ser uma voz de Deus para calar toda a voz de contenda que se mova no meio da congregação em nome de Jesus. No meio da sua família em nome de Jesus. E no meio dos seus relacionamentos também em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem nos levantado como igreja aqui brasileira para sermos uma igreja pacificadora. E eu louvo a Deus porque temos a oportunidade de sermos vacinados nesse tempo para não entrarmos em nenhuma ação de contenda que Satanás coloque na nossa vida, na nossa casa e na nossa história. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente orar ao Senhor? À noite, Aliança de Milagre. Deus abençoe os meus atores lindos. O Oscar vai para você. Você merece o Oscar, varão. Você não, tua mulher merece o Oscar. Amém? Vamos orar, irmãos? Para a gente terminar? Feche seus olhos. E eu quero dizer para você. Não fecha o olho não, abre o olho, olha aqui para mim primeiro. Quero dizer para você uma coisa, irmãos. Escute bem o que eu estou falando aqui para você. Se em algum momento, na sua caminhada, nesse tempo que eu estou com você, chegou a você algo que eu tenha falado, que te trouxe tristeza e chateação, hoje eu vou ficar aqui sentado para orar contigo e conversar com você. Se eu falei, eu vou reconhecer, falei mesmo que eu não presto. E se eu não falei, eu vou dizer, é mentira, me diz quem foi, que a gente vai juntar essa pessoa para entender se a motivação é coração amargo. Eu estou me colocando à disposição de passar aqui o dia inteiro, que eu vou ter que estar aqui para pregar à noite, para receber quem quer que seja, ao vivo para falar comigo, hoje, aqui e agora. Pastor, eu ouvi dizer isso a seu respeito, eu quero ouvir de você, e quero orar com você, e te pedir até perdão se eu preciso. Entretanto, eu quero dizer para você que se eu estou me colocando num espaço de vulnerabilidade, é a sua manhã também para fazer isso. Você não tem mais o direito de descarregar palavras contrárias a respeito de nenhum líder, se você hoje não vier aqui expor para mim, para que a gente possa consertar isso. Porque nós entendemos, irmãos, que nós temos uma grande cidade para ser conquistada. E Satanás coloca os seus retardatários na nossa caminhada, e a contenda é uma delas. Hoje sairemos daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, envergonhando o diabo e exaltando o evangelho do Calvário em nome de Jesus. Erga a sua mão, Pai, nós te bendizemos nessa manhã, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Te bendizemos porque apesar de sermos pecadores miseráveis, Pai,
fomos lavados e remidos pelo teu sangue. E isso já fez toda a diferença para a nossa vida. Não carregamos mais as marcas do passado e do pecado. Porém, Senhor, Satanás sussurra nos nossos ouvidos voz de contenda, voz de confusão, voz de crise. E nós reproduzimos essa voz, porque queremos muitas vezes ter razão, onde na verdade o que precisávamos era resolver problemas referente a crises que são estabelecidas. Assim como nos foi exemplificado aqui, Pai, que não sejamos a voz da tormenta, mas sejamos a voz da restauração a todo aquele que chegar à nossa volta e na nossa vida. E que no nome de Jesus, possamos terminar esse dia de hoje com uma só certeza, de que somos curados e restaurados pela graça e pela verdade do Senhor. Não podemos carregar mentiras no nosso coração. O que precisamos, Pai, é bem dizer o teu nome, porque tu és fiel, nos sustentou até aqui e nos sustentará para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vá em paz, que Deus abençoe sua vida. Até a noite, 18h30, em nome de Jesus.